Sejam bem-vindos ao programa Inteiro Teor. Aqui vocês ficam por dentro das decisões da Justiça Federal na primeira região. Não sai daí! TRF1 garante a uma candidata a chance de provar que tem direito de ser classificada pelo sistema de cotas em concurso público. Decisão do TRF da primeira região assegura a servidor do Ministério Público a possibilidade de atuar como advogado. Tribunal Regional Federal da Primeira Região condena a emissora de TV por veicular cenas de vítima de violência em horário considerado impróprio. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Para ser aprovado em concurso público pelo sistema de cotas, além de ir bem na prova, é preciso passar pela avaliação da comissão que confere a autodeclaração racial. Só que uma candidata à vaga de analista do TRF da primeira região perdeu o prazo para passar por essa comissão. E foi na Justiça que ela conquistou uma nova chance. Saiba mais detalhes na nossa primeira reportagem. Negro, pardo ou branco? Eu, parda. Branca. Moreno. Sei, parda. Negra. Mas será que é fácil definir a cor ou raça em um país tão miscigenado como o Brasil? O problema é que o pardo, segundo o próprio IBGE e a própria lei fala que deve ser levado em consideração os critérios do IBGE, o pardo é o miscigenado, é o multirracial. É qualquer coisa que não seja nem branco e nem preto. Essa é a grande polêmica do sistema de cotas raciais. A autodeclaração étnico-racial para concorrer a vagas pelo sistema de cotas muitas vezes é questionada. Em 2012, foi aprovada no Brasil uma lei para diminuir as desigualdades sociais entre negros, brancos e índios. A lei é muito clara a definir que 20% das vagas em concursos públicos serão reservadas àquelas pessoas que se autodeclaram negras, de cor preta ou parda. Rebeca ingressou na Universidade de Brasília pelas vagas destinadas às cotas. Ela, que se considera parda, conta que não teve maiores dificuldades. Primeiro a gente faz a inscrição online do vestibular mesmo. Aí a gente carrega foto, tem que marcar qual é a opção que a gente quer. Aí depois, quando passa, quando vai fazer o ato da matrícula, a gente tem que se autodeclarar lá para quem vai fazer a matrícula. O candidato que faz concurso público pelo sistema de cotas, depois de aprovado, precisa comprovar a autodeclaração racial. Mas uma candidata nessas condições, que foi classificada para a vaga de analista aqui do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, perdeu o prazo de verificação e, por isso, não foi convocada. Ela alegou que o aviso feito por e-mail caiu na caixa de spam e recorreu à Justiça. Ao analisar o processo, a relatora, desembargadora Gilda Sigmaringa Seixas, entendeu que é justo dar uma nova oportunidade à candidata. Como ficou comprovado que ela não foi informada sobre esta etapa do processo, a desembargadora concedeu o mandado de segurança. A meu ver, essa intimação ela não se perfez, não se concretizou, né? E eu acho que não seria justo, pelo princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, de que ela, tendo sido aprovada na primeira etapa, não pudesse fazer essa avaliação de veracidade da sua autocondição de negra ou parda. A magistrada lembrou ainda que a decisão não prejudicou outras pessoas. Essa autodeclaração, essa veracidade da autodeclaração dela é uma questão íncita dela, né, própria da cor dela. E isso não feriu o princípio democrático do concurso público. Para esta antropóloga, políticas afirmativas como o sistema de cotas são necessárias para reparar as desigualdades sociais provocadas pelo racismo. São vários estudos que foram realizados e que mostraram que no Brasil não se vive uma democracia racial e que há segmentos que estão sendo preteridos pelo Estado ao longo dos anos. Então as políticas afirmativas nascem com esse desejo de reparação. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br e veja a seguir.
TRF da Primeira Região assegura a servidor do Ministério Público a possibilidade de atuar como advogado. TRF1 condena a emissora de TV do Amapá, que veiculou cenas de vítima de violência em horário considerado impróprio. É já, aqui no Inteiro Teor. O exercício da advocacia é incompatível com a atuação em algumas carreiras públicas, dentre elas, o Ministério Público. Mas nem sempre foi assim. Quem dá mais detalhes é Márcio Fontinelli. A discussão veio à tona depois que uma servidora do MPU, lotada no Maranhão, entrou na justiça para ter o direito de exercer a advocacia. Ela recebeu a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil em 2006, pouco antes de ser nomeada para o órgão federal. Em primeira instância, a decisão foi favorável à servidora, mas a União recorreu ao TRF da Primeira Região com o argumento de que a autora não teria o direito de exercer a advocacia com base na proibição da Lei 8.906 de 1994. Além disso, alegou que tal prática fere o princípio da moralidade administrativa. O artigo 30 da Lei 8.906 afirma que são impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta, indireta e fundacional, o que inclui os servidores do Ministério Público da União. Acontece que uma lei mais recente, apesar de também vedar o exercício da advocacia aos servidores do MPU, assegura tal possibilidade a quem já atuava antes de 2006, quando a norma começou a valer. Trata-se da Lei nº 11.415, que no artigo 21 veda o exercício da advocacia e consultoria técnica aos servidores efetivos, requisitados e sem vínculos do Ministério Público da União. Mas logo abaixo, no artigo 32, prevê que ficam resguardadas as situações constituídas até a data da publicação da lei. E foi com base nesse dispositivo que o desembargador federal Francisco Neves da Cunha, relator do processo, confirmou a sentença. O magistrado também citou em seu voto a jurisprudência do próprio TRF1, segundo a qual os servidores do MPU, inscritos nos quadros da OAB antes da entrada em vigor da lei de 2006, continuaram habilitados para o exercício da advocacia. Nesse sentido, a segunda turma negou o provimento ao recurso da União. Estudos indicam que crianças tendem a imitar o que assistem na TV e não distinguem ficção e realidade. Por isso é importante que os pais tenham atenção à programação que entra em suas casas. E a classificação indicativa de programas de TV, filmes e até de jogos eletrônicos, realizada pelo Ministério da Justiça, pode ajudar os pais nesse acompanhamento. Os programas jornalísticos, por sua vez, não são classificados pelo Ministério da Justiça, mas não é por isso que não tem que respeitar as leis, principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um caso de desrespeito ao ECA é o tema da reportagem de Daniela Garcia. Para muitas crianças e adolescentes, a televisão é uma das atrações durante o dia. E é importante que os pais acompanhem o conteúdo assistido pelos filhos. Mas além dos responsáveis, certos cuidados precisam ser tomados por quem produz o que é exibido, principalmente no horário de proteção aos menores de idade, compreendido entre 6 da manhã e 11 horas da noite. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no artigo 76 que, nesse horário, as emissoras de rádio e TV só devem exibir programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. O artigo 71 estabelece que eles têm direito à cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Mas, na prática, nem sempre é assim. Um dos casos de desrespeito às normas chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O MPF propôs ação civil pública para condenar uma emissora e a União ao pagamento de indenização por dano moral coletivo pela exibição de imagens inadequadas para o horário. O programa mostrou uma mulher chegando na unidade de saúde de Buritizal, no Amapá, com diversos cortes pelo corpo. Ela andava segurando inclusive um pedaço do braço. Tudo isso mostrado durante o horário do almoço, à 1 da tarde. Ao analisar o caso, a 5ª turma do TRF1 salientou que não há dúvidas de que a exibição de cenas fortes em horário acessível a crianças e adolescentes afronta a legislação.
A relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, entendeu que ficou caracterizado o dano moral coletivo pela reprovabilidade do conteúdo exibido, que pode repercutir negativamente na formação do menor. Este advogado conta como as pessoas podem denunciar casos como este. Você pode fazer essa denúncia através do Disque 100, que é o número do Ministério da Justiça, que é o órgão que também regula e fiscaliza, né, todas as emissoras de televisão e rádio, e aí com certeza aplica as sanções necessárias para que esses fatos não ocorram novamente. O colegiado ressaltou que a ausência de reiteração da conduta não impede a condenação da emissora, serve apenas para quantificar a lesão, e decidiu que a emissora deve pagar R$20 mil de indenização, uma condenação que, segundo o advogado, vem para proteger o interesse da criança. A legislação também traz, no aspecto de proteção, penalizar as emissoras de televisão, as rádios, né, que infringem a norma do Estatuto e da Constituição Federal, com penas administrativas e também com penas de multa, né, que pode chegar de 20 a 100 salários mínimos. Né? Então, o que podemos ver são vastas as normas de proteção, não só no ECA, né, não só no Estatuto da Criança e Adolescente, mas sim na Constituição Federal. Antes de concluir, umas dicas. Limite o tempo que seus filhos passam em frente à televisão e os ensine a questionar e avaliar aquilo que assistem. Em caso de inadequações na programação, entre em contato com emissoras de TV, anunciantes e patrocinadores. Denuncie também aos órgãos públicos e às entidades de proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes. E a gente termina o programa convidando você para visitar nosso portal e acompanhar o TRF1 nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o nosso próximo programa. Tchau!